Paz do Senhor para todos vocês, que Deus possa estar abençoando bastante a sua vida, abençoando a sua família no dia de hoje. Paulo, ao voltar para Jerusalém, ele foi preso e em meio a indas e vindas, tumultos, falsas acusações, ele acabou sendo enviado até Cesareia para que fosse julgado por Félix, que era governador da província romana da Judéia. Em Atos, capítulo 21 até 24, narram esses acontecimentos. Porém, hoje eu quero focar apenas em Félix. Atos 24, versículo 22, informa que Félix, que era o governador, ele tinha um bom conhecimento do caminho, ou seja, nos 6 anos em que Félix estava como governador, já havia ouvido muito sobre os cristãos e sobre o Cristo a quem eles pregavam. Muitos passam os anos ouvindo do Evangelho, mas param por aí. Ouvem e acham que já é o suficiente, mas não tomam uma decisão nem procuram se envolver no Evangelho. Félix manteve Paulo preso. Em Atos, capítulo 24, versículo 24, diz que alguns dias depois, Félix veio ver Paulo e trouxe a sua mulher junto para poder ouvi-lo. Poxa, isso até que é legal. O governador que já conhecia sobre os cristãos, agora traz sua mulher para poder também ouvir. Isso é bom, não é? Mas não era bem assim. No livro de Atos, capítulo 24, versículo 25, vem dizer que tudo ia bem, até Paulo falar sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Ao ouvir sobre isso, Félix desistiu de continuar ouvindo com a sua mulher e mandou que tirassem Paulo dali. Mas o que será que aconteceu? A conversa de Paulo com Félix chegou a ser tão pessoal que Félix ficou incomodado. Félix, assim como Herodes Antipas, e essa passagem está em Marcos, capítulo 6, 17 a 18, assim como Herodes, Félix também tinha tomado a mulher de outro homem. E as palavras de Paulo foram interessantes até iniciar o tema da justiça, domínio próprio e julgamento vindouro. Muitas pessoas se sentirão felizes ao ouvir sobre o Evangelho, mas quando o assunto começa a confrontar atitudes na vida pessoal da pessoa, alguns resistirão ou fugirão. Mas assim é o Evangelho. Quando alguém resiste ou foge do seu testemunho, sem dúvida, você teve êxito em chegar até a pessoa com o Evangelho. Paulo teve a oportunidade de falar com Félix e sua mulher sobre a necessidade que eles tinham de arrependimento, perdão e da graça do Evangelho. A perspectiva de um julgamento vindouro é suficiente para fazer com que qualquer um estremeça. E Félix estremeceu. Mas isso foi tudo. Muitos dos que estremecem ou são impactados com a palavra de Deus não são mudados por ela. Muitos temem as consequências do pecado, mas continuam amando e praticando o pecado. Félix adiou esse assunto para um momento mais conveniente, mas não temos relatos que esse momento algum dia chegou. Considere que agora é o momento ideal, meu amigo. Escute hoje a voz do Senhor. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde. Deus te ama. Ouça a sua voz. Entregue-se para Ele. Em nome de Jesus. Amém. Venha pra Jesus e não olhe pra trás.